Vamos ver a atividade 3 da apostila, analisando casos de velocidade. Bem, o que nós vamos ver aqui é um simulador, o link está na própria apostila. Esse simulador é bem interessante, mas ele está em espanhol, mas apesar de espanhol ele está de fácil compreensão. Com esse simulador, a gente vai conseguir analisar alguns casos de movimento e o gráfico. É bem interessante. Vamos lá, então. Aqui, quando vocês entrarem na página, vocês terão essa tela aqui que aparecerá para vocês. Tá? Olha lá. Primeiro ele tem um texto aqui que a gente pode ler aqui. Então, vamos lá, ele está em espanhol, mas dá para a gente ler, não é complicado não. Bom, a parte da física que estuda os movimentos se denomina mecânica. E dentro dela nós temos a cinemática, que estuda os movimentos independentemente de suas causas, ou seja, a gente estuda como se movimenta, mas não o porquê. O conceito de movimento é bastante intuitivo. Podemos decidir se um corpo está em repouso ou está em movimento apenas com a observação direta. Mas, para entendermos o movimento em detalhes, então nós temos que analisar a posição, ou ele coloca aqui equação de trajetória, ou a gente chamava também de equação de espaço do móvel, a velocidade, a aceleração e o tempo. Todas essas magnitudes elas possuem um caráter vetorial, mas num movimento retilíneo uniforme, a gente pode abstrair esse caráter vetorial e imaginar que estão todas na mesma direção. Então a gente vai pensar em todas as magnitudes como sendo escalares, tá? Os movimentos mais conhecidos, mais importantes, são o movimento retilíneo uniforme, MRU, que é um movimento em linha reta e com velocidade constante, e o movimento que nós ainda não estudamos, o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Esse movimento possui aceleração, então a velocidade não é constante. Bem, vamos aqui entrar no laboratório. Tá. Veja que ele nos apresenta aqui um gráfico, velocidade e espaço, está no mesmo gráfico. Velocidade e espaço em função do tempo. O espaço ele vai grafar em azul e a velocidade em vermelho. Tá? E na horizontal aqui o tempo. Aqui embaixo a gente vai ter o carrinho andando, então a gente pode escolher aqui a posição inicial, o espaço inicial, a velocidade em metros por segundo e a aceleração, por enquanto a gente não vai usar, vamos deixar a aceleração como 0. Então vamos colocar aqui posição inicial 0, tá? E velocidade inicial vamos colocar 2, tá? Vamos iniciar aqui o movimento e ver o que acontece no nosso gráfico. Olha, então o móvel está se movimentando com a velocidade de 2 metros por segundo. Olha aqui, ó, no eixo, nessa linha vermelha é o gráfico da velocidade. Então, como eu coloquei 2, aqui é 5, aqui no meio seria 2,5, um pouquinho abaixo de 2,5. Velocidade constante de 2 metros por segundo, o tempo todo a velocidade não muda, porque não tem aceleração, a velocidade é constante. É um movimento uniforme, é um movimento com velocidade constante. E aqui veja, esse azul é a posição, é aonde o móvel está.
tá? Não vamos confundir com trajetória, isso aqui é posição. Então, aonde o móvel está num determinado tempo. Pronto, terminou. Veja que ele percorreu 100 metros em 50 segundos. O que dá para se perceber, né? Porque numa velocidade de 2 metros por segundo, em 50 segundos, nós vamos percorrer quanto? 100 metros. Né? É bem claro, isso é bem tranquilinho de pensar. Numa velocidade de 2 metros por segundo, em 50 segundos, 50 vezes 2, vamos percorrer 100 metros. Então, a gente vê aqui, ó, que chega no 100, quando chega no 50, quando você tem a posição no 10 segundos, ele estava na posição 20 metros, na posição 20 segundos, na posição, no tempo 20 segundos, na posição 40, e assim por diante. Tá? E a gente pode alterar isso, pode colocar uma velocidade maior, né? Por exemplo, vamos colocar uma velocidade 5, tá? O móvel está mais rápido, a velocidade maior, o gráfico é mais inclinado. Então, quanto mais inclinado o gráfico, maior a sua velocidade. Quanto mais inclinado o gráfico do espaço. Veja que o gráfico da velocidade continua sendo uma reta horizontal na posição 5, é o vermelho, 5 é 5 constante. A 5 metros por segundo, durante 20 segundos, vai percorrer 100 metros. Olha aqui, em 5 metros, 100 metros foi o que ele percorreu em 20 segundos. Tá? Então, conforme você aumenta a velocidade, mais inclinada fica o gráfico do espaço. Vamos colocar uma posição inicial aqui. Vamos colocar a posição inicial 10. Uma velocidade de 2. Tá? O que é a posição inicial? É da onde o móvel parte. Vamos lá? Olha, ele partiu da posição 10. Ele estava partindo do 0 aqui embaixo. Agora ele está partindo do 10. Então, esse ponto no gráfico espaço versus tempo, esse ponto aqui é a posição inicial do móvel. Tá? Da mesma forma, ele vai se deslocando, tá? Aqui ele vai mostrando o espaço no tempo, tá? Para cada posição num determinado tempo, tá? E você pode até dar uma parada, se você quiser num certo momento, tá? Parei. Posição 80, no tempo 35. Por quê? Porque 2 metros por segundo, 35, 2 vezes 35, 70. 70 mais o 10, que foi a posição inicial, 80. Tá? Bem, é bem legal esse aplicativo. É bem interessante, a gente dá para perceber bem os conceitos de velocidade, espaço e tempo, tá? E a posição que o móvel está, tá? No movimento retilíneo e uniforme. Ok, pessoal, façam os exercícios da apostila, que ajuda bastante a que esses conceitos fiquem mais claros na cabeça da gente. Obrigado, pessoal.